Oi, eu sou a Alex e voltei para falar sobre emagrecimento. Bom, o tema de hoje é a influência da genética no emagrecimento. Bom, todo mundo sabe que a nossa composição corporal é herdada, né, de alguém da nossa família, de algum antepassado. Às vezes nós herdamos mais características da nossa mãe, ou do nosso pai, dos avós, enfim. A gente consegue identificar essa semelhança facilmente só de olhar, né? Eu, por exemplo, eu herdei as pernas tortas da minha mãe, uma propensão a ter celulite, infelizmente, e problemas circulatórios. Em contrapartida, eu não herdei a propensão a vícios, né? Que também é uma coisa que costuma ser hereditária. Eu tenho também, por uma questão hereditária, os ossos muito grandes. A minha estrutura óssea não é muito padrão para mulheres, tem aqueles ossos largos e tal. Tanto que eu sempre tive o tal do IMC, né? Maior por conta disso. Se fossem comparar mesmo o meu percentual de gordura, eu não tinha tanta gordura assim, mas como eu pesava muito, porque eu tinha ossos largos e sempre gostei de fazer musculação, então eu nunca me enquadrei muito no padrão. Mas enfim, essas características eu herdei geneticamente. Tudo bem, a gente consegue observar essas coisas, mas e aquilo que a gente não consegue observar? Que é o que está no nosso organismo, né? Que a gente precisa de uma avaliação mais profunda para saber como é que funciona dentro do nosso corpo. Eu li uma matéria no jornal da USP, em que, não me lembro agora o nome dele, um professor de endocrinologia, ele afirmava que de 60% a 70% dos problemas de obesidade estavam ligados à genética. Então a genética era responsável por 60% a 70% dos casos de obesidade, né? E eu achei isso curioso. Então eu fui procurar mais alguma coisa sobre o assunto e eu achei um outro artigo da Unesp. Só que nesse artigo eles já diziam que era de 40% a 70%. No estudo da Unesp, inclusive, eles afirmavam que essa observação que eles fizeram era por conta da leptina, né? O que é a leptina? A leptina é um hormônio que é o responsável pela nossa sensação de saciedade. Então, quando a gente tem a leptina alta, os receptores, né, que recebem a informação desse hormônio estão funcionando bonitinho, lá direitinho, então a gente tem a sensação de saciedade mais rápido. Então, nós comemos menos e nos sentimos mais saciados. E eles verificaram que as pessoas herdavam uma deficiência, aí no caso, né, dos receptores da leptina geneticamente. Então isso é bem interessante, porque não é necessariamente um problema genético de forma generalizada. Eles analisaram especificamente os receptores de leptina, o que tem a ver com a saciedade da pessoa. Então, se a pessoa ela tem uma resistência a esse hormônio da saciedade, ela vai ter sempre muita fome, então ela vai comer sempre mais do que as outras. E aí eu fui continuar pesquisando e eu encontrei um outro estudo da Universidade de Cambridge, feito com 1.622 pessoas extremamente magras, 1.985 pessoas muito obesas e 10.433 pessoas consideradas normais. Eles compararam, né, o DNA dessas pessoas e eles verificaram que existiam marcadores genéticos nas pessoas magras que potencializavam a magreza extrema, ao mesmo tempo em que existiam marcadores genéticos que faziam exatamente o contrário nas pessoas obesas, que potencializavam o acúmulo de gordura. Então, existe sim essa referência genética, no entanto, ela serve simplesmente para nos tirar um pouco da culpa de que, não, a gente vai ser gordo só porque a gente come demais, não é bem assim. Porém, esse resultado genético não é uma sentença. Na verdade, depende muito mais dos nossos hábitos do que única e exclusivamente de uma questão genética. Se fosse assim, todo mundo que tem na genética a propensão de ter câncer teria câncer, tá?